Oi, gente, vamos chegando aqui para a aula de matemática. Eu sou a professora Viviane, professora de vocês aqui do Centro de Mídias. Vamos continuar a trabalhar a sequência de atividades 4, a nossa última aula, né, da sequência, nossa última aula do Aprender Sempre e também do mês e da semana, né? Vamos fazer logo uma retomada aí de tudo que a gente viu na nossa sequência, resolvendo exercício, tá bem? Bem-vindos à nossa aula, se acomodem aí. E hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente, espero que dê tudo certo. Nós vamos contar aqui com o nosso moderador, o Vitor Hugo do Santos Rocha, de lá da casa dele. Vai ser uma moderação aqui remota. Vamos ver se dá certo, tá certo? Boa tarde, Vitor. Tá aí? Boa tarde, Prof. Estou aqui. Boa tarde, professora Osmar. Boa tarde, professora Vivi. Então, gente, para quem me conhece, eu sou o Vitinho, mas para quem não me conhece, vou me apresentar melhor para vocês. Eu sou o Vitor Hugo do Santos Rocha, da Escola Estadual Professora Maristela da Oca, do aluno do 9º ano do ensino fundamental, e minha escola fica na diretoria de ensino Sul 3. E hoje vou moderar uma aula de matemática juntinho com vocês. Obrigada, Vitor, por você ter aceitado essa ideia nossa aqui. Vamos ver se dá certo. Aplausos para você, Vitor. Hoje o nosso professor Osmar, ele está aqui acompanhando, tá? Ele está ali. Mostra o Osmar para a gente. Oi, professor. Ele está ali só aguardando a gente aqui. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Ó, olha aqui na nossa telinha, nós vamos falar agora sobre casos de semelhança. O caso de semelhança é aquela ideia que a gente tem de falar que dois triângulos são semelhantes, sem precisar analisar tudo, não é mesmo? A gente observa algumas coisas e já conclui que os triângulos são semelhantes. Então, a nossa habilidade é 0912 e o nosso objetivo aqui com estas aulas é reconhecer casos de semelhança, alguns, a gente está falando só de dois, tá? Que é o caso ângulo-ângulo, e depois a gente vai falar sobre o princípio fundamental da semelhança, tá certo? Quer dizer, teorema fundamental da semelhança, que é de onde a gente parou na aula de ontem. Olha aqui, ó. Eu falei para vocês o seguinte, dado um triângulo, se passar uma reta paralela no meio aqui do triângulo, né? Vou pegar esse triangulão branco aqui, ó. Se eu passar uma reta paralela a qualquer lado, esse, por exemplo, ó, este lado paralelo com esse, a gente vai ter dois triângulos semelhantes, ó. Esse triangulinho com o triangulão que foi que originou. Veja, quaisquer dois lados, tá certo? Se eu passar uma paralela àquele lado, ó, cruzando aqui o meio do triângulo, este lado paralelo a esse. No meu caso aqui não ficou muito paralelo, mas tem que estar bem paralelo. Ou seja, cada pontinho daqui está a mesma distância do de lá, tá certo? Então, ó, este triangulinho aqui, ele vai ser semelhante ao triangulão original. Mesma coisa acontece para o outro lado. Deixa eu ver, fiz esse e esse daqui, né? Se eu passar uma reta, ó, este triangulinho será semelhante ao triangulão original. Então, este é chamado de teorema fundamental da semelhança, tá certo? Ó, fiz aqui um teste aqui nessa animação, ó. Esse triângulo azul é semelhante ao branco, ó. Se eu passar o outro... E aí, as três maneiras que a gente fizer, sempre vai dar triângulo semelhante. Por que que isso é importante? Porque se os triângulos forem semelhantes, a gente consegue achar os lados deles usando proporcionalidade, usando a regra de 3, se precisar, ou só a ideia de quantas vezes um triângulo é maior que o outro, tá certo? Então, todas as vezes que eu for fazer esse exercício, é bom fazer o desenho, beleza? Como que eu vou fazer exercício desse tipo? Você separa, você tira o triangulinho de dentro para ver o que que dá. Eu deixei ontem uma tarefinha que tem este modelo aqui, ó. Eu dei um triângulo parecido com esse, a tarefa ontem, ó. Eu coloquei que aqui vale 5, esse pedacinho vale 2, este pedaço vale 3, e eu quero saber quem é este lado aqui, ó. Como que a gente pode fazer? Separa, ó, o triangulão desse triangulinho, eles são semelhantes. Veja, este lado aqui, ó, é a soma, né? É 7. Este lado correspondente vai ser 5. Este lado você chama de x, que é quem você quer saber, e este lado você faz 3. Cuidado, quando você for fazer proporção, você tem que falar lado correspondente, ó. Este lado com este lado para fazer a fração. Tem que ser igual a este lado com este lado. Aí você pode fazer a regra aí da proporção, tá certo? Então, vamos começar daí a nossa aula, já resolvendo algum exercício. Ó, lá na página 111, na atividade 2, tem um exercício que usa esse princípio, o teorema fundamental aí da semelhança. Veja, os triângulos MEU, né, é esse verde clarinho, e o triângulo REI, que é esse triângulo maior, né, REI,
I são semelhantes. Ele já está afirmando, ó. E ele fala por quê? Porque o M é paralelo, ó, este símbolo quer dizer paralelo ao RI. Quer dizer que este lado é paralelo a este. Então, isto garante que os dois triângulos têm proporcionalidade, beleza? Então, ele quer saber qual é o lado, a medida, né, do RE, desse lado maior, ó. Então, ele está dando este ladinho e este ladinho do pequeno. Ele deu este ladão aqui, né, do grande, e quer saber este, beleza? Eu vou só dar a ideia, vou separar os desenhos aqui, e aí vocês dão seguimento aí na atividade e volta aqui para o Vitor Hugo ler para a gente a resposta de vocês, tá bom? 2 minutos e a gente já volta. Oi, gente, voltamos de mais uma interação pelo chat. E, olha, tem uma professora já que deu sua interação, que foi a Pro Bianca. E ela falou, Vitinho, lê o nosso aluno Breno, da escola Mário Toledo de Moraes, da cidade de Calheiras, respondeu 36 centímetros. Olha, temos também a professora Glauciane, que respondeu 36 centímetros dos alunos da Joana Helena de Castilhos Marques, Penápolis, nono A. E aí, Provi, como será que a resposta está certa? Vamos ver então, Vitor. Obrigada, professores. Vamos olhar aqui ó, na telinha. Esse vocês podem fazer por regra de 3 ou pode verificar diretamente aqui, ó, que 45 é o triplo de 15. Logo, este lado tem que ser o triplo desse, né? E 3 vezes 12, 36. Muito bem, mas vamos fazer a regra de 3. Ó. Como que vou montar a regra de 3? Cuidado, eu tenho visto alunos errando nisso. Ó. Tem que ser lado correspondente com correspondente. Então, uma fração tem que ser ó, este lado com este lado. Depois, igual este lado com este lado. Quando você vai montar a fração, olha lá, ó, se você colocou os dados do triângulo maior em cima de um lado da fração, ó, da proporção, do outro lado você tem que pôr o... Opa, desculpa que está errado, né? Eu coloquei errado, peraí. Se você colocou o lado de cima desse lado, do outro lado tem que ser o dado de cima também, olha lá, ó. Tá certo? Então, olha lá, RE está para 12, assim que 45 está para 15. E aí você pode fazer a regra de 3, né? Ó, 45 dividido por 15 já dá 3, né? RE é igual a 3, e o 12 que está dividindo passa multiplicando, né? Vou fazer aqui, ó, RE igual a 3 vezes 12. Beleza? Isso dá 36. Tem aplausos aí, Marcos, para os nossos alunos.
vamos ver, eu coloquei a resposta para vocês aqui, ó. Isso tudo é garantido porque nós temos aí duas retas paralelas, tá certo? Vamos fazer o próximo exercício, então. Está lá na página 111, é um exercício do mesmo teorema. Veja que este ladinho, ó, AB, é paralelo a CD. O exercício está dizendo isso. Então, você pode separar esses triângulos aí em dois semelhantes. Para comemorações de aniversário de uma cidade, foi construído um grande painel na forma triangular da fachada de um edifício, conforme a figura abaixo. Sendo AB paralelo a CD, e as medidas dadas na figura determinem a medida de AB. Note, gente, ó, que aqui no problema ele não está falando que é semelhante, tá certo? Lembrando que a gente só pode usar a proporção ou regra de 3 se for semelhante. Então, como o problema não diz isso, ele dá uma dica. Ele está dizendo que um lado é paralelo ao outro. Por si só, esta informação, você pode garantir que os lados aí são proporcionais e, portanto, pode usar a regra de 3, beleza? Então, vamos aqui para o exercício, ó. O que a gente vai fazer, ó? Considerando que esses lados são paralelos, a gente pode usar a regra de 3. Então, eu separei o desenho aí para vocês, tá bom? A gente volta daqui 2 minutos com a resposta desse valor aqui, ó. Já volto. E voltamos de mais interação. E olha, já temos aqui a interação da professora Mônica, os alunos da escola João Evangelista Costa, da Diretoria de Ensino Sul 1, responderam 12. E também temos a interação do professor Carlos Peruíbe. E aí, professora, a resposta está certa? Vamos ver aqui, Vitor. Será que dá para o Vitor olhar nossa tela aqui? Vamos ver se você consegue dizer esse, Vitor. Como você montaria aí as frações para fazer a proporção, hein? Eu ia fazer regra de 3, com lado e a base com base. Tá bom, então fala os números para eu escrever aqui na lousa. É 15 sobre 10. 15 para 10 é proporcional a quem? E 18 sobre 18 sobre X. Isso mesmo, fica muito bom, gente, ó. Então, o que a gente vai comparar? Ó, este lado com o seu correspondente tem que ser igual à base, né? Este lado com o x que a gente quer descobrir. E aí vale a proporção. Você pode multiplicar direto em cruz, pode fazer simplificações. Ó, eu vou simplificar por 5, aqui em cima e embaixo, ó. Isso vai dar 3 e aqui vai dar 2, igual a 18, ó, 18 sobre x. Você pode multiplicar aqui em cruz, então vai ficar 3x igual a 2 vezes 18. E aí o 3 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, não é mesmo? Ó. E aí eu simplifiquei de novo, 18 com 3, que dá 6. E 2 vezes 6, 12.
foi isso que vocês acharam. Tem aplauso aí, pessoal, para esses alunos. Muito bem, Vitor, obrigada, pessoal. Vou deixar aqui para vocês a resposta para vocês tirarem uma fotinho aí, beleza? Então, não é mais para errar esse tipo de exercício, tá? Eles são fáceis, mas tem que tomar cuidado aí na hora de montar as nossas razões, beleza?